Senado. Senhor presidente, antes das eleições, mais precisamente no dia 1º de setembro, o Jornal do Senado publicou um levantamento feito pelo Data Senado e que indicava que 88% dos eleitores, senador Paim, não votariam em candidatos corruptos. E a manchete é justamente isso. Pesquisa mostra que o eleitor rejeita a corrupção. E aí eu vou ler um trecho aqui da matéria. O político que, aspas, rouba mais faz, pode estar com a carreira em perigo, diz o jornal. E em setembro, pelo menos é o que se depreende da última pesquisa realizada pelo Data Senado nesse período pré-eleitoral. De acordo com o levantamento, 88% dos eleitores consideram a corrupção inaceitável, mesmo que o político tenha feito um bom governo ou um bom mandato parlamentar. Foram ouvidos 1.315 cidadãos maiores de 16 anos em 119 municípios do Brasil. Então vejam que essa era a percepção que havia antes da eleição. Mas o que é que nós vimos na eleição? Foi a corrupção campear. Todas as formas de corrupção. Seja a corrupção da compra sob diversas formas do voto do eleitor ou da vontade do eleitor. No meu estado, por exemplo, houve um verdadeiro escândalo. Só para ilustrar, eu sempre repito aqui, no primeiro turno, dos 4 milhões de reais que foram apreendidos pela Polícia Federal, 2,5 milhões foram no meu estado, que é o menor colégio eleitoral do Brasil. Pois bem, isso ocorreu de maneira terrível. Essa foi uma forma, de alguma maneira, dar alguma coisa em troca do voto. Mas também houve a forma mais radical, do verdadeiro terrorismo das próprias autoridades, no caso o governador do estado, que ameaçou funcionários, que removeu funcionários, inclusive da Polícia Militar no dia da eleição, para outros lugares para não votar, fez de toda sorte de abuso do poder para poder realmente vencer a eleição. E aí se pergunta, se o eleitor não quer a corrupção, e a corrupção não é, repito, só receber dinheiro para votar. Tem essas mais variadas formas de corrupção. A promessa de emprego, a promessa de que vai aumentar, por exemplo, lá no meu estado, o Vale Alimentação, que vai aumentar o outro ajuda do governo, que é o Procusteio para os agricultores, chantagear os que deviam empréstimos à Agência de Fomento do Estado, dizendo que, se o governador fosse eleito, eles seriam anistiados da dívida que tem. Enfim, todas as formas de corrupção possíveis foram feitas no meu estado para garantir a reeleição do atual governador no segundo turno, porque o primeiro turno ele perdeu com uma diferença considerável em termos percentuais, quase 3% de diferença. No segundo turno, ele fez uma política de terra arrasada, marcou corpo a corpo tudo, e num estado pobre, como é o meu, em que todo mundo depende do governo direto ou indiretamente, ou é funcionário público, ou é familiar de funcionário público, ou é empresário que depende das vendas para o governo, ou é funcionário de empresas que terceirizam serviço para o governo, cujos donos vendem o apoio ao governo e cobram dos seus funcionários o voto sob pena de que vai demiti-los porque